Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade à nossa meditação dos exercícios espirituais. E ontem estávamos vendo sobre como é a imagem do inferno, sobre as penas do inferno. E Santo Inácio nos convida para que utilizássemos a nossa imaginação, não é? Para que conforme a leitura fosse percorrendo ali os exercícios, tivéssemos um sentido mais apurado de como que é, como que será ou como que seria tratada as nossas almas nesse sofrimento eterno. E hoje na meditação de número 7, olha aí que graça, né? Já estamos no 7º dia da nossa meditação. E hoje nós vamos continuar. É uma parte 2 sobre as penas do inferno. E hoje nós vamos tratar sobre a pena do sentido. E para isso, vamos iniciar fazendo a nossa oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração. E peço-vos perdão, humildemente, por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. E para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, Maria, minha Mãe. Aos anjos e santos que intercedais por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. Santo Inácio pede para que façamos o prelúdio primeiro, que é a composição do lugar, e o prelúdio o segundo, que é o pedido pela graça especial. Então nós vamos voltar um pouquinho aqui, como nós fizemos, e vamos olhar aqui. Deixa eu ver aqui, só um minuto. O prelúdio primeiro. Façamos então conforme Santo Inácio nos diz. Composição do lugar. É aqui que deve ver, com a visão da imaginação, a extensão e a amplitude e a profundidade do inferno. E no segundo ponto, demandar o que quero. Aqui se deve pedir o sentimento interno da pena de que padecem os condenados, para que, caso minhas faltas me levem a esquecer o amor do Senhor, pelo menos temos o temor das penas, me ajude a não cair no pecado. E vamos lá, meus irmãos. Vamos nos preparar. Vai ser mais uma meditação forte, uma meditação que vai nos trazer um pouco de temor, que pode nos trazer uma imaginação forte dessa condenação, mas vamos seguir, pois o cristão precisa ter essas verdades em suas vidas. E Santo Inácio inicia esta meditação já com a palavra de Jesus Cristo segundo o Evangelho de São Lucas. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, a qual, coberto de chagas, estava deitado à sua porta, desejando saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e ninguém lhe dava. Mas os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, e quando estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, gritando, disse:
pai Abraão, compadece-te de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta de seus dedos, para refrescar a minha língua, pois sou atormentado nesta chama. Abraão disse-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os bens em tua vida, e Lázaro, ao contrário, os males. Por isso ele agora é consolado, e tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os daí passar para cá. E disse o rico: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os advirta disto e não suceda virem também eles parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu-lhe: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele, porém, disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, farão penitência. E ele disse-lhe: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscitasse algum dos mortos. Esta é uma palavra de salvação, meus irmãos. Porque vejam como eu já tenho dito para vocês, não adianta, depois de morto, querer se redimir dos pecados e querer buscar a salvação. Devemos buscar isso enquanto estamos vivos, não é? Devemos estar fiéis e vigilantes à palavra de Deus, buscando os sacramentos, e só assim poderemos encontrar a salvação. E vamos ao ponto 1, que é a explicação de Santo Antônio Maria Claret. A pena de sentido no inferno é atroz em sua essência. Imagina, alma minha, que tu estás numa noite escura no topo de um penhasco altíssimo, e que debaixo de ti se abre um vale profundo, e a terra se divide de tal maneira que com teu olhar podes descobrir em seu seio o inferno. Imagina que é uma prisão posta no centro da terra, de muitas léguas de profundidade, repleta de um fogo sulfuroso, tão bem fechada e cercada por montanhas intransponíveis, que por toda a eternidade nem mesmo a fumaça poderá sair. Nesta prisão, os condenados fazem amontoados uns sobre os outros, tão apertados quanto tijolos em um forno. Pondera agora sobre as características do fogo em que queimam. Primeiro parágrafo. Este fogo é universal e atormenta completamente o corpo e a alma. No inferno, o condenado permanece sempre no mesmo local, designado pela justiça divina, incapaz de se mover, como se estivesse preso em um toco de árvore. O fogo que o envolve, feito um peixe na água, queima-o por todos os lados, à direita, à esquerda, por cima e por baixo. A cabeça, o peito, as costas, os braços, as mãos e os pés, tudo está permeado pelo fogo, de modo que tudo parece um ferro incandescente, como se fosse retirado da forja naquele exato momento. O teto sobre o qual o condenado habita é fogo. A comida que ele ingere é fogo. A bebida que ele saboreia é fogo. O ar que respira é fogo. Tudo o que vê e toca, tudo é fogo. No entanto, esse fogo não se limita apenas no exterior, mas também penetra no interior do condenado, queima o cérebro, os dentes, a língua, a garganta, o fígado, os pulmões, as entranhas, o ventre, o coração, as veias, os nervos, os ossos, a medula e o sangue. E o que é mais terrível, esse fogo elevado pela virtude divina também passa a agir contra as potências da própria alma, inflamando-as e atormentando-as. Agora imagina se eu estivesse acorrentado em um forno de ferro, de modo que todo o meu corpo permanecesse exposto ao ar livre,
mas somente um braço queimasse no fogo. E Deus preservasse a minha alma assim por 1000 anos. Que tormento insuportável não seria este? Como seria estar completamente submerso e cercado pelo fogo, tendo queimados não apenas um braço, mas todas as partes do corpo e todas as potências da alma? Ele quer nos mostrar que, imagine como seria insuportável. Muitos historiadores dizem que a pior maneira do ser humano morrer é queimado, porque demora para sua consciência realmente desligar, né? Você perder a consciência, você sente o cheiro do teu corpo queimando, você sente, você consegue ver as bolhas estourando, o teu corpo derretendo. Imagine qual sofrimento terrível é esse, né? No segundo parágrafo, este fogo é muito mais terrível do que o homem pode imaginar. O fogo natural desta vida tem um imenso poder para queimar e atormentar, mas não chega perto nem mesmo de uma simples sombra do fogo do inferno. São duas as razões pelas quais este é incomparavelmente mais terrível que aquele. A primeira é a justiça de Deus, que o utiliza como instrumento para vingar a injúria infinita, cometida contra sua suprema majestade, desrespeitada por uma vil criatura. Por isso adotou este elemento com uma função abrasadora que quase atinge o infinito. A segunda é a malícia do pecado. Lembra da malícia do pecado que falamos antes? Pois Deus, sabendo que o fogo deste mundo não é suficiente para castigar o pecado como merece, conferiu ao fogo do inferno uma virtude tão eficaz que jamais poderá ser compreendida por qualquer entendimento humano. No entanto, com que intensidade este fogo queima tanto alma minha, que segundo dizem os mestres ascéticos, se uma única faísca dele caísse sobre um pedregulho, o reduziria a pó num instante. Se caísse sobre um globo de bronze, o derreteria imediatamente como se fosse cera. E se caísse em um lago congelado, o faria ferver de imediato. Nossa, né, meus irmãos e minhas irmãs, quão quente é este fogo, né? Imagine derreter um lago congelado e fazendo ferver. Que terrível, né? No terceiro parágrafo, Santo Antônio vem nos dizer assim: detém aqui por um momento, alma minha, e responde algumas perguntas que te farei. Em primeiro lugar te pergunto, se pela força do fogo transformassem um touro de bronze em brasa, como costumavam fazer para torturar os santos mártires, e depois apresentam diante de ti todo tipo de bens que o coração humano pode desejar com a adição de um reino próspero, sendo tudo isso prometido sob a condição de que apenas por meia hora te prendessem naquele touro, o que escolherias? Ah, tu dirias, mesmo que eu estivesse certo de que Deus preservaria minha alma neste tormento, o que me oferecem em 100 reinos jamais seria tão tola a ponto de aceitar termos tão bárbaros, independentemente de quão grandioso pudesse ser a oferta. Em segundo lugar, te pergunto, se tu já estivesses em posse de um grande reino e mergulhasse em um mar de inestimáveis bens, de modo que nada te restasse a desejar, e nesse estado, surpreendida pelo inimigo, fosses aprisionada entre grilhões, sendo obrigada a renunciar ao reino e a todas as tuas posses, ou a suportar estar dentro do touro incandescente apenas por meia hora, o que responderias? Ah, alma minha, dirias, antes preferiria passar toda a vida em extrema pobreza e estar sujeito a qualquer outra miséria e calamidade do que sofrer tão grande tormento. Agora leva o teu pensamento do temporal para o eterno, para evitar o tormento do touro, que não duraria mais que uma mísera meia hora. Privar-te-ias de todas as coisas, até mesmo das mais queridas e agradáveis. Suportarias qualquer outro mal, mesmo que gravíssimo,
Porque não pensas assim quando se trata do eterno? Deus ameaça não com meia hora em um touro de bronze, mas com uma prisão de fogo eterno. Então, para evitá-la, não deverias privar-te de tudo que ele proibiu, por mais agradável que possa ser, e abraçar com fervor o que ele ordenou, mesmo que seja extremamente penoso? Lembra-te destas máximas. O encanto se dissipa num sopro, enquanto a aflição que se avizinha perdurará na eternidade. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, não é aquilo que escutamos nas Sagradas Leituras, não é isso que está aqui na Palavra de Deus? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Até quando nós precisamos ficar pensando nos bens e nas luxúrias do mundo, a ficarmos presos a este mundo e querer os bens deles, querer as riquezas que o mundo tem a oferecer? Será que tudo realmente nos convém? Será que tudo realmente nós podemos? Será que está tudo tão liberto que ficamos presos a essa tal liberdade? Veja, né, que Santo Inácio, Antônio Maria Claret vem nos expressar essa indignação que temos que ter contra os bens do mundo e não ficarmos presos somente às riquezas, às belezas e às luxúrias, mas sim no temor de Deus. E com isso terminamos o nosso primeiro ponto e chegamos já nos afetos. E o primeiro afeto que nós vamos tratar agora é justamente o temor. Todas essas verdades já me eram conhecidas e eu acreditava nelas. Oh, meu Deus! Mas como tenho eu vivido? Ai, o quanto esta pergunta me dói. Eu pequei e mereci o inferno. Por quê? Algum reino me foi oferecido se eu pecasse, e eu fui ameaçado de morte se não pecasse? Não. O motivo pelo qual pequei já sabemos, e como isto me envergonha. Pequei por algum tão mesquinho e mereci o inferno. Tão grande foi minha cegueira e minha estupidez, e fui tão cruel comigo mesmo. Mas espero que meu passado já tenha sido perdoado pelo Senhor. Ó, meu Deus misericordioso! O que me faz temer e tremer é o futuro. Posso pecar novamente, posso morrer em pecado e ser condenado. As más inclinações com tantas vezes me fizeram cair ainda não morreram. A mortificação não foi insuficiente, a justiça divina não está completamente satisfeita. Não posso me iludir pensando que já conquistei perfeitamente a bondade de Deus. O meu fervor ainda é débil e tíbio. Ai, isso é tristemente verdadeiro. Posso pecar novamente, posso morrer em pecado, posso com isso me condenar. E o segundo afeto que nós vamos tratar agora é humilde súplica para receber a graça. Ó meu Deus! Nesta incerteza sobre a minha salvação, não sei fazer outra coisa senão elevar os olhos a vós, o coração e as mãos para implorar com os meus suspiros a vossa misericórdia. Meu Jesus, meu Deus, meu Redentor, meu tudo, lembrai-vos daquelas chagas que abristes por mim, naquele sofrimento que suportastes por mim, naquele precioso sangue que derramastes por mim. Lembrai-vos daquela paciência com a qual suportastes por tanto tempo os meus pecados, naquelas misericórdias que tão paternalmente me convidou à penitência, naquela bondade que tão graciosamente me perdoou. Lembrai-vos naquela bondade com a qual, preferindo-me entre milhares, me chamastes a estes santos exercícios, naquela clemência com a qual pacientemente tolerastes até agora a minha impiedade, naquele amor com o qual, após desrespeitar tantas graças, me chamastes novamente à perfeição. Tudo isso pode estar perdido para mim. Sim, ó Jesus. Tudo estará perdido se vós não tiverdes misericórdia de mim. Voltai então vossos olhos paternos para mim, ó Jesus, e salvai-me.
Talvez o céu não tenha motivo maior para louvar a vossa misericórdia, se a concederdes a mim após tantos pecados. Vejam aqui os santos querem nos mostrar que devemos ter essa misericórdia e essa súplica perante Deus, perante Jesus Cristo, clamando para que Ele nos perdoe, porque enquanto estamos vivos podemos nos arrepender e fielmente nos confessar e pedir o perdão a Deus. Vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao ponto 2. No inferno, a pena de sentido é terrível em sua duração. A coisa mais terrível no inferno é a sua duração. A condenação perde a Deus e perde-o para toda a eternidade. Mas o que é a eternidade, ó alma minha? Se até agora nenhum anjo conseguiu compreender o que é a eternidade, como poderás tu entendê-la? No entanto, para ter alguma noção dela, consideras as duas verdades seguintes. A primeira verdade: a eternidade nunca termina. Essa é a verdade que faz tremer e até mesmo os maiores santos. Chegará o juízo final. O mundo perecerá. A terra engolirá os réprobos, que serão lançados no inferno. Então Deus, com sua mão onipotente, fechará esta prisão infelicíssima. A partir desse momento, passarão tantos milhares de anos quantos são as folhas das árvores e as plantas de toda a terra. Tantos milhares de anos quantos são as gotas de água de todos os mares e rios. Tantos milhares de anos quantos são os átomos de todo o ar. Tantos milhares de anos quantos são as areias de todas as praias e de todos os desertos. E depois do transcurso de um número tão incontável de anos, o que será a eternidade? Até agora não passou nem mesmo a metade, nem a centésima parte, nem a milésima, absolutamente nada. Agora começa tudo novamente, e durará outros tantos, e depois 1000 vezes e milhões de vezes por outro tanto. E após o espaço tão longo, ainda não terá passado a metade, nem a centésima, nem a milésima parte, nem mesmo nada da eternidade. Até este momento, os condenados não tiveram uma única interrupção em seus tormentos, e exatamente agora começará novamente. Ó mistério profundíssimo! O terror sobre todo o terror, ó eternidade! Quem pode te compreender? Suponhamos que o infeliz Caim, quem lembra de Caim? Filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel, lembram de Caim? Chorando no inferno a cada 1000 anos tenha derramado não mais que uma única lágrima. Agora, alma minha, reúne todo o teu entendimento e pondera assim. Já faz quase 6000 anos que Caim está no inferno, e ele derramou somente 6 lágrimas, que Deus milagrosamente as preservou. Quantos anos serão necessários para que as lágrimas encham todos os vales da terra, inundem todas as cidades, todos os povoados, todos os castelos, e ultrapassem todas as montanhas até submergir toda a terra? Na terra, da terra ao sol, consideremos a distância de 34 milhões de léguas. Quantos anos não serão necessários para encher com lágrimas de Caim esse espaço imenso? Da terra até o firmamento, suponhamos que a distância seja de 160 milhões de léguas, e ainda assim não é e nem a metade da distância até o céu, onde estão os bem-aventurados. Ó meu Deus, que número de anos pode ser imaginado como suficiente para encher com estas lágrimas um vazio tão interminável, feito o que existe entre a terra e o céu? E no entanto, ó verdade totalmente incompreensível, porém tão certa quanto Deus não pode mentir. Chegará um momento em que essas lágrimas de Caim seriam suficientes para inundar todo o mundo, alcançar o sol, tocar o firmamento e preencher todo o vazio que existe desde a terra até o último céu. E se porventura Deus secasse todas as lágrimas até a última gota,
e Caim começasse a chorar novamente, ele encheria outra vez todo o espaço, e o preencheria centenas, milhares, milhões de vezes, e assim por diante. Então, mesmo após esses incontáveis anos, não teria sido alcançada nem mesmo a metade da eternidade, nem sequer um único ponto teria passado. Enquanto isso, até agora Caim tem estado queimando no inferno, e nesse exato momento ele volta a queimar novamente. Conseguiram entender, meus irmãos e minhas irmãs? Então, olha o quanto que foi feito, o quanto que se prosseguiu, e mesmo assim foi um segundo da eternidade, né? 6.000 anos lá queimando no inferno, 1 segundo, 2 segundos, e vai continuar eternamente. Isso é ser eterno, né? Imagine que tamanho sofrimento. Segundo, não há interrupção e alívio na eternidade. Seria de fato um consolo mínimo e pouco vantajoso para os condenados poderem receber um breve alívio, um descansinho apenas, mesmo que apenas uma vez a cada 1000 anos. Imaginemos ver no inferno um local onde 3 condenados estejam. O primeiro submerso em um lago de fogo, o segundo acorrentado em uma grande rocha e atormentado por 2 demônios, sendo que um deles continuamente lhe introduz chumbo derretido pela garganta, enquanto o outro o derrama por todo o corpo, cobrindo dos pés a cabeça. E o terceiro dilacerado por 2 serpentes, uma das quais se enrola ao redor do seu corpo e o morde cruelmente, enquanto a outra, penetrando em suas entranhas, destroça o seu coração. Comovendo-se Deus por piedade, concede-lhes então um pequeno alívio. O primeiro, após 1000 anos, é retirado do fogo e recebe um copo de água fresca para beber. Mas após 1 hora é lançado novamente ao fogo. O segundo, após 1000 anos, é desatado de sua grande pedra e é deixado para descansar. Mas passada outra hora, é novamente submetido aos mesmos tormentos. E o terceiro, após 1000 anos, fica livre das serpentes. Mas passada 1 hora de trégua, é novamente atacado e martirizado por elas. Ai, ai, ai. Como seria pífio tal consolo, sofrer por 1000 anos e descansar por apenas 1 hora. Pois nem mesmo isso existe no inferno. Arder sempre naquelas chamas horríveis e nunca receber qualquer alívio por toda a eternidade. Ser mordido e dilacerado por serpentes e nunca ter descanso por toda a eternidade. Sofrer sempre uma sede ardente e jamais receber o alívio de um gole de água por toda a eternidade. Ver-se para sempre desprezado por Deus e nunca desfrutar de um único olhar terno de sua parte por toda a eternidade. Ouvir-se sempre amaldiçoado pelo céu e pelo inferno, sem nunca receber de nenhum deles uma simples demonstração amigável de benevolência. Essa é a desgraça essencial do inferno. Tudo é e sem socorro, sem remédio, sem alívio, sem interrupção e sem fim. Eterno, 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 eterno e eterno. Veja, meus irmãos. Às vezes vocês podem estar pensando assim, né? Nossa, como Deus é cruel, deixar esse tormento tão forte, ser um tormento tão violento para as almas, né, que poderiam ser salvas. Mas Deus está mostrando justamente isso, para que não vamos por esse caminho, né? Não vamos seguir um caminho que vai nos levar para essa perdição eterna, meus irmãos. Não vamos. Deus quer o inferno vazio. Por Ele, por Jesus Cristo, o inferno não existiria. Mas se as pessoas insistem a pecar contra Ele, a rejeitar Ele, a querer viver uma vida de luxúria, de não querer realmente prestar atenção nas palavras dos santos e entender como podemos seguir um caminho. E olha que nem é um caminho tão difícil para seguirmos. Ah, não, mas é que vai ter as doenças, vai ter as desilusões, vai ter todas as coisas que vão nos preocupar. Mas, meus irmãos, é preferível então que a gente sofra aqui para ter a graça eterna.
E não viver num conforto, viver ali, ó, pleno, tranquilão, suavizão, ali na boa. E depois, vocês entenderam qual que vai ser esse sofrimento? Vocês entenderam esses 3 exemplos que o santo nos diz aqui? Meu Deus, um homem num fogo eterno, o outro tendo que engolir chumbo derretido e sendo derramado sobre a pele, e o outro, vocês imaginem, vou forçar um pouco a imaginação de vocês. A cobra está enrolada e está picando e arrancando um pedaço de carne. A outra entra pela boca, entra pelo ouvido, entra pelo nosso intestino. A cobra está entrando e está destruindo tudo lá dentro com picadas. E sabendo que esse tormento não vai acabar. Ela não vai entrar, vai ter que comer, vai ter que rasgar a tua pele e pronto. Né? Puf, foi. Não! Você fica numa regeneração constante para ficar recebendo eternamente esse sofrimento. Que terrível, né? Que terrível. Longe de mim, Senhor. Tenha piedade de minha alma. Não permita que eu vá para o inferno. E com isso, meus irmãos, terminamos o ponto 2 e chegamos a mais uma parte dos afetos. E o primeiro afeto que nós vamos falar é de ação de graças. 2 afetos apenas, ação de graças e arrependimento. Vamos à ação de graças. Agora eu entendo em parte, ó meu Deus, o que é o inferno. É um lugar de dor extrema, um lugar de desespero extremo. E este é o lugar que mereci pelos meus pecados. E onde estaria preso há tanto tempo se vossa imensa misericórdia não tivesse me libertado? Irei repetir 1000 vezes estas palavras. O coração de Jesus me amou. De outra forma, neste momento eu me encontraria no inferno. A misericórdia de Jesus teve piedade de mim, pois de outra maneira eu já estaria no inferno. O sangue de Jesus me reconciliou com o Pai Celestial. Caso contrário, eu já habitaria no inferno. Este será o hino que eu quero cantar, que eu pretendo cantar. Meu Deus, por toda a eternidade. Sim, de agora em diante minha intenção é repetir estas palavras tantas vezes quantos são os momentos se passaram desde aquela infeliz hora em que, pela primeira vez, os ofendi. E vamos ao segundo afeto, arrependimento. Em qual tem sido a minha ingratidão para com Deus, depois dele ter usado comigo esta piedosíssima misericórdia? Ele me livrou do inferno. Ó caridade imensa, ó bondade infinita! Depois de um benefício tão grandioso, então deveria eu ter dedicado todo o meu coração a ele e amá-lo com o amor do mais fervoroso serafim? Não deveria ter direcionado todas as minhas ações buscando em tudo somente o seu divino beneplácito e ter aceitado todas as contradições com alegria para manifestar-lhe o meu amor recíproco? Podia fazer menos do que isso, após ter recebido benefícios tão notáveis? E, no entanto, o que fiz eu? Ó ingratidão, digna de um novo inferno! Deixei-vos de lado, meu Deus, e correspondi às vossas misericórdias com novos pecados e ofensas. Reconheço que agi mal, meu Deus, e me arrependo com todo o meu coração. Ah, se eu pudesse derramar um mar de lágrimas para chorar tão monstruosa ingratidão. Ó Jesus, tende misericórdia de mim, pois agora estou totalmente resolvido e querer 1000 vezes morrer antes de tornar a ofender-vos novamente. Que Deus permita então que eu morra para o pecado mais uma vez, para que então assim eu possa ganhar a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, olhem este sacrifício. Toda vez que vocês olharem para este madeiro, quero que vocês lembrem do que é não aceitar este sacrifício e estar lá no inferno como aqueles 3 homens, aquelas 3 almas que foram condenadas e estão no sofrimento eterno. Quero que vocês olhem para o sacrifício que Jesus Cristo fez e o quanto Ele nos amou e o quanto Ele se entregou para nós. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos essa meditação de hoje. Terminamos de ver essa terrível ideia de como é o inferno. Santo Inácio e Santo Antônio Maria Claret vem nos mostrar de uma maneira muito visível, né? De uma imaginação muito terrorosa, como que seria. E o segundo sermão de Cura d'Ars também vem nesse mesmo sentido, nos mostrar de como São João Maria Vianney viu como é este sofrimento no inferno. Por isso, meus irmãos, vamos nos manter focados em sermos cristãos fiéis. Muito bem, vamos à conclusão da meditação. Ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Oferecimento. Ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim, suplico a vós, Maria, minha mãe, anjos e santos de minha devoção, que intercedeis por mim e me alcanceis esta graça. Amém. Isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Concluímos mais um dia de meditação. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. E pedimos a sua bênção para este dia, para que Ele sempre caminhe ao nosso lado e que nós nunca vamos tirar os nossos olhos deles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intervenção, intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe Santíssima, desça sobre vós, suas famílias e seus lares a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém! Até mais!